O meu nome é Sérgio Antônio Fernandes, eu sou nascido em São Paulo, capital, no dia 14 de dezembro de 1951. Meu pai, Antônio Fernandes, e minha mãe, Dolores Iuzi Fernandes. Meu pai era funcionário público do Instituto Florestal, em São Paulo. Minha mãe ela foi, durante um período, enfermeira e depois ela foi empreendedora. Ela foi dona de uma autoescola. A minha infância foi muito proveitosa, muito interessante, porque, como meu pai era funcionário público do Instituto Florestal, a minha infância foi dentro do Instituto, onde tinha parque infantil, tinha campo de futebol, tinha muito verde, né? Era uma vila, chamava Vila Operária, e era uma vila que tinha aproximadamente umas 20 casas. A gente passou uma infância muito agradável ali, jogando futebol e brincando na rua. Eu nunca fui muito estudioso, não. Comecei a trabalhar muito cedo. Em 1966, eu tinha 15 anos, foi quando a minha mãe montou essa autoescola. Então, eu fui trabalhar com ela na autoescola. Em 1972, eu entrei na faculdade, né? Então, eu fiz um ano de cursinho juntamente com o colegial. Foi um ano bastante complicado. Eu entrei, então, na faculdade de farmácia da USP, né? Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. O meu sonho mesmo era fazer medicina. No meu caso, eu nem tentei a medicina porque eu não ia conseguir fazer. Porque, primeiro, que a medicina só tinha curso diurno. E eu, para me manter, precisaria trabalhar, né? E outra que medicina era muito caro. E a farmácia foi realmente um curso que me agradou bastante. Depois eu me dediquei bastante à farmácia. Começou em março a minha faculdade e em maio eu comecei a trabalhar numa indústria farmacêutica. Aí eu já fui para a minha área. Foi na indústria farmacêutica Fontoura White. Eu trabalhei no controle de qualidade de produtos farmacêuticos. Então, eu saía de casa às 6 horas da manhã, chegava à meia-noite. Mas se chegava à meia-noite, isso quando não saía para bagunçar com o pessoal. Então, em 1975, então, eu saí da Fontoura. Na época, era muito fácil arrumar emprego. Fui trabalhar numa empresa que também não existe mais. Eu só trabalho em empresa que já não existe mais. Chamava Stanley Home, Produtos para o Lar Limitado. E aí foi, então, que eu comecei a trabalhar no ramo cosmético. Comecei a fazer desenvolvimento de produtos cosméticos. Trabalhei na Fontoura, então, nesses dois, né, tanto no controle de qualidade como em desenvolvimento de produtos, até 1976. Na parte de desenvolvimento de produtos, eu tinha contato com os fornecedores de matérias-primas, né? Como eu desenvolvia produtos, eu tinha contato com os fornecedores de matéria-prima e num desses contatos, o vendedor de uma empresa de produtos químicos, né, na época chamava-se Drew Chemical Corporation. Então, eu saí da Stanley Home na época e fui trabalhar na Drew Chemical Corporation, na Drew Produtos Químicos do Brasil na época. E aí eu fui para a área de vendas e assistência técnica. Eu fiquei 15 anos na Aquatec. E aí, na época, a Aquatec decidiu vender a divisão de especialidades químicas. E eu acabei saindo da Aquatec e fui para uma empresa chamada National Starch. Eu conheci minha esposa, foi em 1976, que eu conheci a Elisa, minha esposa, né? Foi num período de férias, fui para a praia, acabei conhecendo a minha esposa, ela é de Santos, e nos conhecemos, namoramos e nos casamos. Em 1978, eu me casei com a Elisa. Eu sempre morei em São Paulo, morei em São Paulo até 1996. Depois, em 96, eu me mudei para Vinhedo. Mas ainda assim eu continuei trabalhando em São Paulo, na National Starch, quer dizer, eu vinha de Vinhedo para São Paulo diariamente. Em 91, eu fiquei na National Starch de 91 até 98. Sempre mantive, então, contato com o mercado cosmético, nunca saí do mercado cosmético. Em 1998, aí eu morava em Vinhedo e trabalhava em São Paulo, na National Starch. Então, eu vinha todos os dias de Vinhedo para São Paulo. Até que foi
numa reunião que teve da Associação Brasileira de Cosmetologia, na época, em 1998, que a associação resolveu homenagear as pessoas que estavam na associação há muito tempo, etc. E tal. E nesse evento, o Miguel de Bellis, que era o presidente da Croda na época, e ele estava buscando um diretor comercial. Então, quando nós nos encontramos e ele me convidou para trabalhar com ele então na Croda, na época, isso em 1998. Para mim foi ótimo, eu fiquei na Croda até 2012, quando eu me aposentei, vamos dizer assim. Foi uma experiência bastante grande para mim, eu viajei muito e tinha bastante responsabilidade, né, com os negócios da Croda. Eu acabei assumindo uma área só de exportação, eu só atendia as empresas globais. Então, foi uma época que eu desenvolvi bastante a parte de viagens, visitar essas empresas em outros países, etc. Eu tinha o plano de trabalhar até os 60 anos, me divertir, etc. Mas aí eu fiquei um ano em casa e meus filhos já estavam estudando, tal, não tinham saído de casa ainda. Em 2012 eles ainda estavam, mas meu filho já estudava fora, minha filha já não estava mais em casa também, já tinha se casado, se juntado lá com outra pessoa. Eu estava meio sozinho com a minha esposa e aí começa aquela história, né, sabe, não era bem aquilo que você imaginava, não é todo o tempo que você pode viajar, que você pode passear, etc. E tal. E aí eu encontrei com o Alaor num dos eventos aí no Congresso de Cosmetologia, encontrei com ele e ele me convidou para vir trabalhar com ele. Eu tenho trabalhado 2 dias presencial e 3 em home office. Eu gosto muito de esportes, né? Coisa que eu acabei me dedicando desde quando eu comecei a trabalhar na Croda, eu comecei a jogar tênis. Então, essa é uma das minhas paixões. E a outra é a família, evidentemente. Eu sou um cara gosto muito de estar com a família, de fazer almoço, eu gosto de cozinhar. Eu mudei de Vinhedo há 2 anos atrás, em outubro de 2019, um pouco antes da pandemia, alguns meses antes do início da pandemia, eu mudei para Jundiaí. Como a casa em Vinhedo estava muito grande, eu me mudei para um apartamento em Jundiaí. Estou muito feliz lá. Se bem que meu objetivo mesmo é mudar para Santos. Com relação ao futuro, é mais ou menos isso que eu te falei, né? Eu estou muito bem aqui na Kia, gosto muito de trabalhar, gosto muito do que eu faço, eu pretendo ficar mais um pouco de tempo aqui. Enquanto eu tiver boa memória, tiver condições de trabalhar, tiver boa saúde e tiver essa possibilidade, né, de trabalhar e, ao mesmo tempo, me divertir, então isso me agrada muito. Então, enquanto der para continuar, eu vou fazendo isso. E, claro, que uma hora você vai ter que parar, né? Então, mas pelo menos os próximos 2, 3 anos, eu não pretendo parar. Olha, tem 2 frases que eu uso muito, que eu gosto de usar. Tudo passa. Uma coisa que eu uso muito na minha vida, né? Porque vira e mexe você tem problemas, você tem isso, tem aquilo, então você tem que imaginar que tudo passa. E uma outra que eu uso bastante também para o meu pessoal, que eu gosto muito de usar, é o seguinte: é melhor pedir desculpa do que pedir licença. Ou seja, você tem que fazer as coisas. Se não der certo, você pede desculpa. Porque se você pedir licença, normalmente você não vai conseguir a licença.